Esté 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esté à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Ramã, e aí lhe enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que uma ordem se anunciara em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes, das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos.
E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfum, e a Aspata, e a Aporata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã os judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dizem que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram, a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria, de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez essa carta de Purim.
e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Ester 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Deus grandioso, majestoso, engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Não há outro nome, ó Deus, acima do teu santo nome. Não há outro Deus além do Senhor, ó Pai, forte como o Senhor, poderoso, rico em misericórdia, Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Senhor é sabedor de todas as coisas, de tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe, não há ciência alguma que faça surpresa ao Senhor, pois o Senhor é o Deus criador de todos os cientistas, o Senhor é o Deus criador de todos os médicos, todos os profissionais. Não há nada, ó Pai, que o Senhor não tenha a ciência, o poder de entender e de explicar e de fazer inexplicável também para todos nós. Pois existem coisas inexplicáveis que só o Senhor sabe. Existem mistérios, ó Deus, que não está no entendimento, possível ao entendimento de homem algum. E o Senhor, ó Deus, ao Senhor excede todo entendimento, toda sabedoria, todo poder, ó Deus querido, todo mistério. Glórias ao teu santo nome, ó Pai, glórias ao Senhor nós damos, pois o Senhor é o Deus do impossível, não há impossíveis para o Senhor, não há coisa alguma difícil, ó Deus, para o Senhor. O Senhor é sabedor de tudo, o Senhor, ó Pai, é quem nos livra, é quem tem o poder de dar o livramento, Senhor, para todo aquele ao qual, Senhor, precisa, necessita das suas mãos em livramento. Quem pode livrar como o Senhor? E quem é poderoso como o Senhor, ó Deus? Ninguém. Deus, quem somos nós, ó Pai, perante a sua grandeza? Quem sou eu, ó Pai, diante de um Deus tão maravilhoso, tão rico em glória, tão revestido de poder como o Senhor? Deus amado, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Senhor, tenha misericórdia de nós, limpa-nos, ó Pai. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo que não presta, ó Deus, tudo que entristece o seu coração. O Senhor é poderoso e não há outro além de Ti, ó Pai. E nós bendizemos o Teu santo nome com a nossa vida, ó Pai, com as nossas mãos. Com tudo, ó Deus, o que há em nós, nós Te glorificamos e rendemos ao Senhor louvor, adoramos o Teu santo nome. Entregamos o Senhor a nossa vida, pedimos ao Senhor que cuide de nós e tira, ó Pai, tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor. Nos ensina a Te adorar, ó Pai, da maneira que o Senhor merece. Nos ensina, ó Pai, a Te servir, ó Deus, de uma maneira excelente, com todo o nosso amor, nosso coração, nosso entendimento. Pai, vai de encontro à vida deste meu irmão, desta minha irmã. Deus, supra todas as necessidades do seu povo. Deus, Te glorificamos por permitir
a nossa chegada até aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem estado conosco, tem segurado em nossas mãos, tem nos ajudado a perseverar, tem nos ajudado, Senhor, a levar em consideração, ó Pai, o compromisso com as suas palavras, com a leitura, ó Deus, das suas santas escrituras. Continue nos fortalecendo, ó Pai. Continue, Senhor, firmando em nós este compromisso. Continue fazendo de nós, ó Pai, homens e mulheres de caráter, compromissados com a sua palavra, compromissados, ó Deus, com este plano, que, ó Deus, nasceu em nosso coração, ao qual o Senhor fez nascer e ao qual o Senhor tem nos honrado, ó Pai, que conseguimos cumprir. Alcança, ó Pai, o coração das pessoas, meu Deus, com a leitura, ó Deus, da sua palavra, com esses áudios, ó Deus, com as suas santas escrituras, através, ó Deus, compartilhada através de grupos, através, ó Deus, de plataformas. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas sabemos e cremos, acreditamos que o Senhor irá fazer, ó Pai, um mover na vida de pessoas as quais têm fome e sede de Ti, estão sedentas, ó Pai, da Tua presença, sedentas, ó Pai, de ouvir mais de Ti. Pessoas necessitadas, meu Deus, de ouvir as proezas, ó Pai, os feitos maravilhosíssimos que o Senhor fez no passado, ó Pai, que o Senhor continua fazendo, pois a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E acreditamos que o Senhor tem poder para fazer tudo, ó Deus, que está escrito e muito mais. Pai, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Pedimos ao Senhor, permaneça conosco, não só agora, mas até que o Senhor venha, meu Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.